Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Lembrando hoje de manhã que nas ofertas você pode fazer tanto para o próprio Instituto Vida para Todos, que tem toda uma equipe por trás, equipamentos para fazer essa transmissão. E lembre-se do Instituto para que possa continuar fornecendo esse bom trabalho que está fazendo. E também lembrar da Estância é Minha, e também lembrar das missões no exterior, para nós continuarmos a sustentar nossas obras missionárias em outros continentes. E também, especialmente, lembramos das ofertas para Venezuela. Nós precisamos completar R$150 mil para suprir esse semestre. Portanto, peço uma atenção especial, se você puder fazê-lo hoje, fazê-la hoje, faça a sua oferta. E também lembre-se de fazer suas ofertas nas suas igrejas, da sua localidade, da obra regional, e que o Senhor possa abençoar a sua obra em todas as regiões. E também lembrando que hoje, logo depois da mensagem de hoje de manhã, será liberada um link para uma pregação do Evangelho, com vistas a vocês ajudarem a espalhar e viralizar esse vídeo para a pregação do Evangelho, para que também o Instituto possa alcançar 100 mil inscritos. Então peça para seus amigos, para quem você enviar, que façam like e também façam a inscrição no Instituto Vida para Todos. E também, agora mesmo, como o irmão Esdras fez ontem à noite, você agora mesmo dá um like no seu celular. E também aqueles que não estão inscritos, aproveitem para fazer a inscrição no Instituto Vida para Todos, para que nós possamos dar um serviço cada vez melhor, para que a palavra de Deus seja pregada em toda a terra habitada. Muito bom. E hoje a nossa mensagem tem por título, a mensagem de 18, tem por título Como Terebinto e como Orvalho. Os versículos são Isaías capítulo 6, versículo 13, tá? Perseverante como terebinto e como carvalho, tá bom? Então eu vou fazer uma ligação com o que o irmão Ezra falou na mensagem 17, e ele falou bastante sobre os efeitos das mídias sociais, e eu queria aproveitar e fazer um link sobre isso. Talvez um dia, mais detalhadamente, a gente faça uma live só sobre os problemas das mídias sociais, mas aproveitar para o assunto que eu vou entrar hoje. Então, queria dizer para vocês que o problema do avanço, rápido avanço da tecnologia, da informação, trouxe-nos muitas facilidades. São ferramentas espetaculares que nos faz ter acesso aos produtos, aos serviços, de comunicação de uma maneira tão rápida e tão instantânea. Então isso trouxe muitas facilidades para todos nós, como ferramentas de comunicação, ferramentas de tecnologia. Mas também trouxe um problema muito grave, e é o que o irmão Ezra está tentando explicar para vocês, porque eu gostaria de usar o que Paulo disse na sua carta ao Timóteo, capítulo 6. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essas mídias sociais visam lucro. Ninguém trabalha sem lucro. Todos não trabalham em função
da receita em função do dinheiro. Portanto, o dinheiro acaba sendo, né, o combustível para que essa sociedade, nossa sociedade capitalista, né, possa funcionar e trabalhar. Mas o dinheiro acaba trazendo distorções. Então, as mídias sociais, pelo fato de visarem lucro, então, você que é usuário, né, das mídias sociais, você é usuário do seu Instagram, do seu Facebook, né, do Google, etc., etc., você não paga pelos serviços dessas empresas. E se você não paga, né, como disse o Ezra, se você não paga, você não é cliente, você é um produto. Então, é um produto vendido para essas empresas de tecnologia. E vendido o quê? Vendido a sua atenção, o seu tempo, o tempo que você gasta, né, preso ao assistindo, né, a essas mídias, mais chance dos anunciantes que pagam pelo serviço, né, terem sucesso nos seus negócios. Portanto, tudo gira em torno de dinheiro. Então, o que aconteceu? Com os anos de desenvolvimento, criaram-se algoritmos, né, pelos um número muito grande de designers, né, tecnológicos, os projetistas, engenheiros. Eles projetaram algoritmo para quê? Para rastrear você, para saber o seu gosto, para saber o que você gosta, e então ele, né, é projetado, é programado, né, para te alimentar cada vez mais, para prender você na telinha, para prender você com novos posts, né, postagens, novos vídeos, e você fica a todo tempo, isso é viciante, isso faz com que você fique a todo tempo ali, isso tudo é programado, tudo isso tem um algoritmo que faz isso, e cada empresa dessa tem supercomputadores, né, a perder de vista. Então, cada um dos usuários é acompanhado por esses supercomputadores, e o que acontece? Ele vai fornecendo, né, oferecendo para você coisas para prender você na telinha, portanto, para que o anunciante que paga, né, pelo serviço possa ter sucesso no seu negócio, no seu comércio. E o problema é que quando isso acaba sendo usado para política ou para outras coisas, e começa a distorcer as informações. Então nós saímos da era da informação, como disse ontem, né, irmão Ezra, saímos da era da informação para entrar na era da desinformação, né, os fake news e as verdades distorcidas, os sofismas começam a entrar, e isso ao longo do tempo, num prazo a médio prazo ou longo prazo, isso traz uma distorção muito grande, e cada um que assiste à sua mídia social tem a sua verdade, porque os computadores sabem o que você gosta, então eles vão trazendo definições da verdade que você gosta. Então cada um tem uma definição de uma verdade, e portanto nós perdemos a referência de uma única verdade, né? São várias informações, nós não sabemos mais qual é a informação correta, qual é o padrão certo, qual é o padrão errado. Portanto, esse é um grande perigo, grande problema, e os nossos filhos, netos das outras gerações estão se perdendo nisso, estão sem uma referência, né? Portanto, eu parti por aqui para poder dizer para vocês que nós precisamos de uma referência. E a referência, queridos irmãos, ontem irmão Ezra disse muito bem, a referência é a palavra de Deus como a verdade. Então, irmãos, não é discussão de ideias, não é discussão quem está certo, quem está errado. Nós todos precisamos de um padrão de verdade, um padrão da única realidade nesse universo. E se nós não tivermos esse padrão, tudo pode ser distorcido, tudo pode ser, né, puxado por um lado, puxado por outro lado, segundo o interesse comercial, o interesse das pessoas que distorcem a verdade. Portanto, graças a Deus,
nós temos a verdade. A verdade, primeiramente, está na palavra de Deus. A Bíblia, né, nos dá o padrão da verdade, a referência da verdade. Mas a Bíblia, a letra preta no papel branco, ainda não é suficiente. Nós precisamos do Espírito. Portanto, né, o Espírito e a palavra, Logos, né, combinando juntos, nós temos realmente uma referência verdadeira da verdade. Portanto, irmãos, se você quer ser vacinado contra, né, todo o mistério da iniquidade que já opera nessa sociedade, você precisa mais do que nunca se agarrar à verdade. E essa verdade é a Bíblia que te dá, e essa verdade é Deus. E eu vou falar, né, daqui a pouco sobre isso. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou com o meu neto mais velho aqui comigo, no isolamento, fazendo aulas, né, à distância. E o que eu posso fazer para ajudá-lo eu estou lendo com ele todo dia um capítulo da Bíblia. E um capítulo da Bíblia, ele lê, eu leio e explico, né, tentar usar o meu espírito para estimular alguma coisa nele. E às vezes ele lê, ele fala para mim: vovô, eu não sei porque eu tenho vontade de chorar quando eu leio, você fala, tal. É isso, quando ele entra em contato com a verdade viva, né, isso pouco a pouco vai se estabelecendo um padrão, uma referência, né, na criança. Essa é a melhor proteção, uma das melhores proteções de vacina, né, para a nova geração é dar a palavra de Deus. Portanto, se você puder ler a palavra de Deus, ajudar, explicar, usar o seu espírito, fazer com que as suas crianças, sejam filhos, sejam netos, eles tenham esse padrão da verdade, né, isso vai ser uma vacina para todo o resto da sua vida. Bom, o que eu quero dizer hoje nesta palavra, nessa mensagem, de novo, eu quero voltar para mostrar a importância, né, da estrutura que Deus estabeleceu para a nossa vida cristã e a nossa vida da igreja, e Deus estabeleceu para a obra cristã, para a nossa obra, a obra de Deus. Então, se nós não atentarmos para elementos estruturais que vai pautar, né, a edificação da igreja, que vai pautar a vida cristã, a vida da igreja ou a obra de Deus, nós não vamos chegar a um resultado bom. E nós vamos nos encher de tantas palavras, tantas doutrinas, tal, mas nós não estaremos no caminho certo para chegarmos à maturidade, à edificação do corpo de Cristo. Portanto, queria começar por aqui. Então, o livro de Tessalonicenses, né, capítulo 1, né, isso, né? Logo no versículo 3, já mostra a estrutura, essa estrutura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ou da obra da vossa fé, da abnegação do vosso amor, ou seja, do labor do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança, ou seja, a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a estrutura, como eu disse para os irmãos no último domingo, que eu estudei engenharia civil e eu me especializei na modalidade de estruturas, no projeto estrutural, cálculo estrutural, né? E a estrutura de um edifício, a estrutura de uma casa, a estrutura, né, de uma obra, ela é tão importante, tão essencial, que não pode tirar nenhum elemento estrutural sem que você, né, reponha outra. Então, a fé, o amor, a esperança é a estrutura na nossa vida cristã, nossa vida da igreja. A fé, por quê? A fé é uma coisa viva, né? Nós já falamos várias vezes, eu vou repetir muito rapidamente,
a fé, essa fé que opera, essa fé, né, que tem a sua obra maravilhosa para mudar a vida do apóstolo Paulo, né, de um perseguidor da igreja, de repente ele se tornou um que dava a sua vida, né, para pregar o evangelho, para levantar igrejas com labor de amor, com fadigas, com lágrimas, com risco de vida, com sacrifício. Por quê? Essa grande mudança é por causa da obra de fé. Então, que milagre é esse? O que é que faz isso, né, essa coisa acontecer com um homem que mal conhece o plano de Deus, mal conhece Deus, né, ainda é inimigo de Deus, rejeita todas as coisas de Deus, de repente, né, ouve uma palavra da fé, ouve uma palavra do evangelho, e o fato de receber a palavra da fé, a palavra do evangelho, quando aquele velho desenho que eu fiz do caminhãozinho que carrega a fé objetiva, um elemento da fé objetiva, que é Cristo, é carregado, né, pelo veículo, a palavra. A palavra de Deus é um veículo que carrega o próprio Deus, carrega a vida de Deus, carrega elemento de Deus, carrega elemento de Cristo para dentro de nós. Então, quando o homem aceita a palavra de Deus, surge nele a sua fé. Essa fé dele é a fé subjetiva. É essa fé que faz milagre, viu, queridos irmãos? Então você precisa sempre exercitar essa fé, né? A fé objetiva, que é Cristo, ela existe, você acredite ou não, ela está lá. Mas você precisa, quando receber a palavra dele, você precisa exercitar sua fé, isto é, você precisa crer. O ato de crer faz milagre. O ato de crer traz coisas grandiosas, traz mudanças na sua vida. Portanto, irmãos, é essa fé que faz parte da estrutura da vida da igreja. Eu me refiro à sua fé subjetiva, ao fato de você crer. Toda vez que você crê, algo acontece. Então, a própria 1 Tessalonicenses, né, capítulo 2, aqui diz, capítulo Tessalonicenses, capítulo 2, isso, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, né, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, o segredo está em crer na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, tudo que essa palavra de Deus traz no caminhãozinho para você se torna seu. Se torna seu. E o que esse caminhãozinho da fé, da palavra, traz para você, onde eu quero chegar? Hebreus capítulo 11. Senhor Jesus, temos que ter essa clareza, irmãos. Temos que ter essa clareza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, essa fé aqui é a sua fé. Essa fé aqui é o ato de crer. Quando você crê, você recebe a convicção, você recebe coisas invisíveis, da esfera invisível de Deus. E quando você crê, você recebe o quê? A certeza. Essa palavra certeza é hipóstasis. Hipóstase, existe essa palavra em português, hipóstase. Eu vou pedir para projetar essa palavra. Essa palavra hipóstase existe em português, né?
que os filósofos de antigamente, eles sabiam que existe uma realidade, né, fundamental. Eles sabiam que existe uma realidade, né, uma realidade, está aqui, né, a realidade permanente, concreta e fundamental. É a base de tudo. Essa hipóstase é a própria substância de Deus, né? Porque essa mesma palavra hipóstase foi traduzido em Hebreus capítulo 1, versículo 3, como, né, como Cristo sendo a expressão exata da hipóstase de Deus, então da substância de Deus. Então Deus tem essa substância. E que substância é essa? Essa substância é a própria realidade existente nesse universo. Irmãos, eu não sei se você percebe, eu estou tão alegre, que neste universo há uma realidade permanente. Para não dizer, irmãos, nesse universo há uma verdade permanente, há uma verdade absoluta, uma verdade fundamental, uma verdade concreta, pode-se apalpar, que é a própria substância de Deus. Irmãos, imagine se nós estivéssemos vivendo num universo, estivéssemos vivendo num mundo sem a referência da verdade. Então, cada um pode distorcer a verdade para onde quer. É isso que Satanás, o inimigo de Deus, quer levar o homem. Ele quer fazer o homem desacreditar a palavra de Deus, para ele poder distorcer com sofismas, coisas que parecem verdades, e o homem vai correr atrás pensando que é uma verdade, mas a verdade está o quê? Em um só lugar. Esse lugar é Deus. Deus é a própria verdade. Portanto, irmãos, se nós queremos ser vacinados contra esse mistério da iniquidade, contra esse vírus que está, né, danificando a sociedade, quanto à verdade, nós, graças a Deus, nós temos não só a palavra, e nós temos a fé, nossa fé, que tem acesso a essa realidade, tá bom? Então, é por aqui que eu quero entrar. Então, essa fé vai ter acesso à substância de Deus, que é a própria verdade, e Deus então vai, através da fé, com acesso que nós temos a essa graça, para receber toda a vida de Deus, natureza de Deus, todos os elementos de Deus como a verdade, e aos poucos essa própria graça vai sendo sedimentada em mim como a minha realidade. Nesse universo há uma só realidade, essa realidade está em Deus. Porque Deus é a única verdade. Mas Deus deseja, sempre desejou quando criou o homem, de, através da graça, fazer o homem receber todos os elementos divinos da sua vida e natureza, para que o homem possa, pouco a pouco, recebendo essa graça, e a verdade seja sedimentada no homem, e o homem tenha a realidade dessa graça. Não adianta você ter essa graça na sua mente como doutrina, essa graça precisa se tornar a sua realidade no seu viver, na sua vida. Isso leva tempo. Então nós precisamos da fé, e a fé vai trazendo o labor de amor, não é isso? A fé vai trazendo a própria essência de Deus, que é amor, e o amor com a perseverança, porque nós temos a esperança de que Deus vai nos glorificar, e que Deus está no processo, né, conduzindo ao processo da perfeição, da maturidade, e Deus no final vai galardoar aqueles que viveram segundo o seu propósito.
lutaram do seu lado para o estabelecimento do seu reino. Portanto, queridos irmãos, a fé, o amor e a esperança estão interligadas. Não tem como você separar, tá? Muito bem. Então, eu quero mostrar para vocês a questão, então, da ligação da fé com a verdade. João capítulo 1. João capítulo 1, muito conhecido por nós. Versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. A glória será o nosso destino, é a nossa esperança. Mas o processo de chegar até a glória é Cristo, essa palavra de Deus, sendo a nossa graça e a verdade. Então, a palavra de Deus traz a graça para nós. A palavra de Deus traz o próprio Deus como graça, Deus como água para desfrutarmos, Deus como comida para desfrutarmos, né? Deus, toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, Isaías 55, né, diz, toda vez que invocamos o nome do Senhor, nós estamos tirando águas das fontes da salvação, nós estamos bebendo de graça, e nós estamos comendo finos manjares, né, de graça. Isso é graça. O próprio Deus está sendo recebido por nós de graça. Mas essa graça, irmãos, ela tem um objetivo. Essa graça não é só para nós nos deleitarmos, dizer, graças a Deus eu tenho muita graça, estou desfrutando muito da graça. Mas se essa graça que é desfrutada por mim não se transformar em verdade em mim, não se transformar em realidade em mim, não chegou ao seu objetivo, não alcançou o seu objetivo. E a perfeição nossa só é alcançada quando essa graça que desfrutamos se torna a nossa realidade. Portanto, meus queridos irmãos, nós não estamos aqui apenas brincando de igreja. Nós sabemos que a igreja a vida da igreja é a realidade do reino dos céus, né? O reino dos céus tem a aparência. A aparência do reino dos céus, muitos dos que creram em Jesus estão vivendo na aparência do reino dos céus. Quem olha para eles, eles são cristãos, né? Foram salvos, né, do pecado, e eles um dia vão entrar para o céu. Esse é o conceito geral dos cristãos. Mas não basta apenas ter a aparência do reino dos céus. A aparência do reino dos céus são aqueles que desfrutaram de Deus, de Cristo como a graça. Um dia, Cristo como Cordeiro Pascal, né, morreu por eles, e eles então desfrutam dessa graça, eles foram, né, seus pecados foram perdoados, foram justificados por Deus, e foram regenerados pelo Espírito como filhos de Deus, e estão contentes com isso. Então, ficou no estágio da graça. Mas o estágio da graça precisa se transformar em estágio da verdade. E esse processo de transformar a graça em verdade, irmãos, é o processo da fé, amor e esperança. Da obra de fé, labor de amor e perseverança da esperança. É o que eu quero chegar hoje. Então, essa palavra se tornou carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Essa palavra veio cheia de graça, trouxe Deus para nós, mas também trouxe verdade. Deus quer nos encher de sua realidade. Deus quer que nós sejamos como Ele é. Mateus 5, 6 e 7 ali fala, né, da constituição do reino dos céus. Ali a realidade do reino dos céus não é mais só aparência. Deus deseja que seus filhos vivam na realidade do reino dos céus. A palavra que nós pregamos não pode ser uma palavra que nós não vivemos. Nós, se pregamos uma palavra, nós temos que viver essa palavra. Isto é, a palavra do evangelho que pregamos tem que se tornar a nossa realidade. Então, a graça tem que ser acompanhada da verdade.
E graças a Deus nós temos Cristo como a verdade. Bom, eu tenho muitos versículos para ler, eu espero que vocês me acompanhem. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a verdade, ela tem uma inimiga. Para que a verdade de Deus se torne a realidade para um homem, Satanás então veio introduzir a injustiça. E a injustiça impede a verdade, detém a verdade. A injustiça não deixa a verdade entrar em nós. Portanto, irmãos, aqui a humanidade toda preferiu a injustiça à verdade. Tá? Então, o versículo 25, como diz, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só, a verdade de Deus, a verdade é única. Deus é a única verdade absoluta nesse universo. Mas os homens, sob influência de Satanás, o homem desconectado de Deus, conectado à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se acha dono do seu nariz, na verdade ele está conectado a Satanás. Então, eles, o quê? Aqui diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, quando você afasta a verdade, vem a injustiça e vem toda a corrupção. Portanto, irmãos, se nós queremos ser vacinados contra toda essa corrupção, nós precisamos agarrar-nos à verdade. A verdade é a única referência que nós temos. Queridos irmãos, o homem precisa de referência. E Deus é a nossa referência. A verdade é a nossa referência. Graças a Deus, nós não vivemos sem referência. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam essas coisas. Vocês sabem que todo homem vive uma vez e depois todo homem precisa prestar contas, porque haverá o juízo de Deus. E o juízo de Deus será segundo a verdade. Então a verdade é a referência também para o julgamento de Deus. Portanto, irmãos, como é importante a gente se agarrar na verdade, não se perder nas muitas mentiras e muito sofisma que Satanás colocou hoje na sociedade, principalmente através dessas mídias sociais, se o Senhor possa nos guardar, né? E no versículo 8 ainda diz, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, né? Então, o que? Esses facciosos, esses que dividem, ontem Esdras leu isso, tem uns que causam divisões. Nós estamos vivendo, irmãos, através das mídias sociais, manipulando a sociedade. Esses países manipulados pelas mídias sociais, essas sociedades estão se tornando cada vez mais polarizados. Partido contra partido, não é isso? Supremacia branca contra os negros, contra determinada discriminação, contra aquilo. Quer dizer, nós estamos vivendo num mundo extremamente polarizado por causa das mídias sociais, por causa das suas mentiras, certo? Então, nós não somos facciosos. Os facciosos, eles desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, quem é faccioso é manipulado pela injustiça, não obedece à verdade. E nós, graças a Deus, temos a referência que é a verdade. Versículo 20 ainda, desse mesmo capítulo, versículo 20, é isso, né? Deixa eu ver.
versículo 8. Instrutor de quem se encontra, né, nas trevas, é instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, os homens podem se apegar à lei como se fosse uma forma de sabedoria e da verdade. Mas a verdade é uma pessoa viva, né? Vocês se lembram que os Tessalonicenses, pela obra de fé, obra tremenda de fé, que os fez converter-se, né, dos ídolos ao Deus, o quê? Ao Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo é porque Deus é vida. Deus verdadeiro porque Deus é a verdade. Então é vida e verdade, é graça e verdade. Então Deus deseja nos dar a sua vida para nos constituir com a verdade. Ontem, irmão Edson nos deu em Efésios que nós andamos como andam os gentios, na vaidade dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não têm a verdade, como homem caído. E nós precisamos nos ser reconstruído, a nossa pessoa precisa ser reconstruída, né, com a graça e também com a verdade. Deus precisa nos reconstituir com a sua realidade, com a sua verdade. Portanto, irmãos, como nós precisamos da verdade. Gálatas capítulo 2, versículo 5, como diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Irmãos, é importante que o Evangelho que pregamos, nós estamos pregando a verdade, estamos pregando, levando a realidade para a vida das pessoas. A vida das pessoas está sem sentido, é vaidade pura. As pessoas não sabem por que vivem, não tem sentido. Mas se nós pregarmos a verdade do Evangelho, nós vamos estar constituindo essas pessoas com a realidade divina, essa única realidade permanente, né, e fundamental. Versículo 14 ainda. É isso, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, então essa verdade que nós pregamos precisa ser o nosso procedimento. A verdade precisa regular o nosso procedimento, né? Então, graças a Deus, nós temos a verdade. Irmão, eu dou graças a Deus que nós temos referência. Eu não estou perdido, eu tenho referência, e Deus é minha referência, a palavra de Deus é minha referência, né? O Espírito, né, junto com a palavra, me dá referência. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui foi quando os efésios ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação deles, e eles creram. Irmãos, é importante nós levarmos a palavra. Essa palavra que nós levamos, irmãos, é a palavra da verdade. Não é um monte de doutrinas que nós aprendemos a falar. Nós temos que levar a verdade, a palavra da verdade. Aí quando as pessoas creem com a fé, surge um efeito muito grande. E a verdade é constituída nessas pessoas. Muito bem, capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Quer dizer, nós precisamos seguir a vida da igreja, é para seguir a verdade em amor. Olha só que equilíbrio, porque a verdade muitas vezes é fria. A verdade muitas vezes, para um homem que não sabe o que é verdade, que é a realidade, o homem passa a julgar os outros com a régua da Bíblia.
Cuidado não é isso. Né? Você começa a condenar os outros, julga os outros com a sua régua da verdade que não é a verdade. Então, a verdade é o próprio Deus, é a própria realidade de Deus, ela sempre opera em amor, é com amor, a verdade é o amor. Por isso a fé traz o amor, a obra de fé traz o labor de amor. Tá? Então, seguindo a verdade em amor, aí é que nós crescemos naquele que é o cabeça em Cristo, ó Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu tenho tanta coisa para ler, mas eu vou, quem sabe na minha live eu leio mais coisas, mas eu quero chegar a esse ponto aqui. Eu vou encurtar tudo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Tá? Eu vou deixar passar muitos versículos, mas aqui é importante ler isso aqui para vocês. 1 Timóteo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meus queridos irmãos, se nós todos, como indivíduos e como membros do corpo de Cristo e como a igreja, nós vivemos pela fé, crendo na palavra de Deus, crendo na palavra da verdade. E essa palavra nos dispensa, né, a graça e também a verdade. A realidade de Deus está sendo constituída em nós. Nós estamos ficando consistentes, não vazios, não vaidades. Não temos mais, cada vez menos vaidade, mais consistência de Deus, que é a própria verdade. Então, a igreja toda será a coluna e a base para sustentar a verdade. Isto é, se nós, os cristãos, vivemos pela fé, nós temos acesso à hipóstase, nós temos acesso à única realidade permanente, concreta e fundamental, que só tem na substância de Deus. Nós então temos a verdade, nós temos referência, graças a Deus nós temos referência. E essa verdade não é somente a nossa referência, essa verdade está sendo constituída em nós como realidade. Como realidade. E vai chegar um momento, a sociedade que convive conosco, a sociedade vai enxergar que nós, como a igreja, nós somos a referência. Porque a igreja é a casa do Deus vivo, é coluna e base da própria verdade. A verdade está sendo constituída em nós e vivida por nós e em nós, e as pessoas conseguem ver visivelmente qual é a referência, qual é a verdade. A igreja é a verdade, a igreja sustenta a verdade, a igreja é a coluna e base da verdade. Ó, queridos irmãos, espero que os irmãos tenham acompanhado o que eu quero mostrar. Senhor Jesus, aí eu vou mostrar para vocês. Nós temos recebido tantas revelações nesses últimos 3 anos, ou um pouco mais. Depois que o Senhor usou o irmão Dong para estabelecer um fundamento tão sólido aqui, na obra de Deus, nós temos, nessa nova etapa, recebido tantas revelações. Mas, queridos irmãos, as revelações em palavra precisam se transformar em realidade. Não adianta a gente guardar na nossa cabeça todas essas revelações. Não adianta a gente ter toda essa palavra maravilhosa recebida nesses anos como apenas um estoque de conhecimento na nossa cabeça. Não. Deus quer fazer com que toda essa revelação recebida se transforme em realidade em nossas vidas.
E para que isso seja verdade, irmãos, aí vem um problema. Infelizmente nós homens, nós não conhecemos a nós mesmos. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Ninguém sabe exatamente a impureza que cada um ainda tem. E Deus precisa remover essas impurezas que são vaidade, corrupção e injustiça, para Deus poder colocar Ele mesmo, a sua vida, a sua natureza e principalmente a sua realidade, a sua verdade, Deus precisa, colocar em nós. Portanto, irmãos, a necessidade de continuar crendo na palavra de Deus, exercitar nossa fé na palavra profética, na palavra fundamental, tudo que o Senhor falar, nós precisamos exercitar a fé, crendo. Mas nós precisamos de um labor de amor e usar isso que veio sendo transferido para dentro de nós, através da palavra, e criar em nós essa responsabilidade de cuidar das pessoas. Essa nos mostrou que www, o último W é web. E o web é a teia de aranha. E a teia de aranha, na verdade, é uma armadilha. Tome cuidado com isso. A teia foi feita para pegar os incautos, como armadilha para os que não têm referência, os que não conhecem a verdade, os que amam a injustiça. Então cai na teia da aranha, e a aranha consome, come e destrói. Mas nós precisamos, irmãos, montar não uma teia, nós precisamos montar uma rede, uma rede. Mas essa rede, irmãos, é uma rede que nós precisamos estender para cuidar das pessoas. Nós precisamos, a vida da igreja, montar uma rede na vida da igreja, de tal maneira que todas as pessoas que se sentirem perdidas, e nós, através da pregação do Evangelho, alcançarmos essas pessoas, tirarmos essas pessoas das garras do inimigo, do império das trevas, e transportamos para o filho, do reino do Filho do amor de Deus, que é a igreja. E nós precisamos, irmãos, de uma rede de proteção, uma rede de cuidado para essas pessoas novas que estão chegando. A comportagem dinâmica está contactando muitas e muitas pessoas, e essas pessoas, irmãos, nesse momento da pandemia, essas pessoas estão desesperadas, estão sem referência. Quando o seu trabalho ocupava ele todo dia, levanta às 4 da manhã, já corre atrás, faz a marmita, leva para o trabalho, e depois volta só 8, 9 horas da noite, só dá tempo de jantar e dormir, para outro dia trabalhar, então não dá tempo de pensar muito. Mas agora na pandemia, muitos estão tendo tempo de refletir um pouco sobre a sua vida, se faz sentido ou não faz sentido tudo isso que o homem está vivendo. Aí começam todos os problemas de relacionamento conjugal, problemas na família, problemas de relacionamento com as pessoas, na sociedade, com os parentes, e tudo mais. Aí começam a surgir todo tipo de problema também de saúde, mental também, psicológica, etc. E as pessoas estão desesperadas. E nossos comportores estão nas ruas, oferecendo Deus para as pessoas, oferecendo oração às pessoas. E as pessoas estão sendo o quê? Estão tendo contato com Deus e sendo reconectados com Deus. E a primeira sensação das pessoas, eu preciso ser cuidado, eu preciso me reunir, eu preciso ir para uma igreja. Mas não essa igreja, não é a igreja religiosa que nós conhecemos. Eles querem ser verdadeiramente cuidados com a palavra de Deus, com uma estrutura de cuidado. E graças a Deus, irmãos, a vida da igreja tem essa estrutura. E nós, se não temos, irmão, nós precisamos na nossa igreja montar essa estrutura de cuidado, essa rede de cuidado. Com relação à palavra fundamental, nós temos livros, Fundamentos da Fé Cristã.
As pessoas que entram sem nenhum conhecimento da palavra, nós fundamentamos essas pessoas, colocamos uma boa fundação na fé dessas pessoas com o fundamento da fé cristã. E nós temos também fundamentos da liderança cristã para ajudar aqueles que ajudam outros. E nós temos tantos livros, irmãos, não só do Evangelho da Graça, mas do Evangelho do Reino, reconectando as pessoas com Deus, não só pelo Espírito, mas deixando o Senhor transformar sua alma, conexão na alma. É disso que o homem precisa. E nós temos grupos familiares, nós temos Avança Jovem, cuidado do jovem, nós temos cuidado aos adolescentes, nós temos serviço de crianças, nós temos serviço das mulheres, nós temos serviço de terceira idade, nós temos serviço dos casais, temos serviço de todo quanto é tipo. Irmãos, vamos pôr isso para funcionar, isso é uma rede de cuidado, para que essas pessoas que com a pandemia, elas estão procurando, estão aflitas, estão exaustas, e com uma oração, elas foram reconectadas, mas elas precisam continuar sendo ajudadas. Portanto, irmãos, nós precisamos urgentemente estabelecer um net, uma rede de cuidado. Aí, irmãos, isso exige perseverança. E essa palavra perseverança, irmãos, em grego como é que é? Hipomane, né? Hipomane, ou hipomané, tá? Eu peço para colocar essa frase aqui, né? Hipomané, que é moné, né? Hipomoné, que é a palavra perseverança, é isso, né? Não, onde está a minha frase? A palavra perseverança é hipomone ou hipomoné, tá? Hipomoné, que persiste com paciência, suporta pressões sem desistir, que não se desvia de seu propósito diante das provações ou sofrimentos. Ó, queridos irmãos, nós precisamos da obra de fé, que transforma a nossa pessoa, que traz milagre na nossa pessoa. Com isso, nós recebemos muita graça de Deus, muitos elementos divinos para nos encher da essência de Deus, que é o amor, e nós temos o labor de amor, né, que Deus nos deu para cuidar da igreja, cuidar das pessoas, mas isso ainda exige uma perseverança. Sem a perseverança, quando vem uma situação difícil, uma tribulação mais forte, você desiste. Uma mãe, quando gera uma criança, não tem como desistir. A mãe não pode dizer, não estou cansada demais e eu não tenho mais como cuidar dessa criança. Eu vou desistir dessa criança. Não tem como. Toda mãe tem que ser perseverante. Então, a perseverança faz parte da estrutura da vida cristã, da estrutura da vida da igreja. E essa perseverança, queridos irmãos, vem com sofrimentos. Não adianta falar em perseverança se não há sofrimentos. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Irmãos, isso já expliquei, eu gosto muito desse versículo, porque a fé, essa fé aqui é a nossa fé subjetiva, é o nosso ato de crer. Quando nós cremos, nós passamos a ter acesso à graça de Deus. Irmãos, isso é tremendo. Então, a fé nos dá acesso, como você tem acesso à internet, você tem acesso a Deus, você tem acesso aos elementos de Deus, né? Acesso a essa graça, na qual estamos firmes. Então, precisa se manter conectado, não é fazer uma conexão e sair, precisa se manter firme, manter conectado, né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, se você mantiver
conectado, né, pela fé a essa graça vai suprir tudo para você até você ser glorificado. Até o processo final da perfeição da maturidade. Então, queridos irmãos, o segredo é manter-nos conectados. Mas de que maneira? Versículo seguinte começa a falar coisas que nós não gostamos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmãos, infelizmente nós precisamos de tribulação. A tribulação é que produz a perseverança. É muito bonito a gente falar da perseverança quando tudo está bem. Quando nada está errado na minha vida, quando, né, há bonança na minha vida, eu não tenho problemas, não tenho tribulações, não tenho sofrimentos, irmão, é fácil falar em perseverança. Mas a perseverança só é produzida pela tribulação. Então, graças a Deus, quando chega a tribulação é que nós entendemos realmente o que é perseverança. E a perseverança, não só gloriar-se nas próprias tribulações, né, mas gloriar-se na perseverança, porque a perseverança produz experiência. E essa palavra experiência é dokime. Eu acho que também tem uma frase aí, tem um slide aí. Essa palavra experiência é dokime. E essa palavra dokime é aprovação ou caráter provado. Então, se você tem a esperança, né? Se vocês não acharam slide? Se você quer ter perseverança, precisa ter tribulação. Então, tribulação gera, né, a perseverança. E a perseverança gera, né, a experiência ou caráter provado e gera aprovação. Deus quer aprovar você. E a experiência vai gerar esperança. Portanto, irmãos, aqui está o slide dizendo a perseverança, ela marca, tá? Não pode deixar lá, ela marca, né? Era isso aqui, vocês demoraram para achar, né? Essa aqui é a palavra dokime, experiência, dokime, que é aprovado ou caráter aprovado, isto é, aprovação. Então, a sua fé precisa passar por tribulações, por perseverança e por provação e aprovação. Você precisa de aprovação. E no fim você vai chegar à esperança. Esperança é o quê? Esperança da glória. Então vamos lá para aquela, para a definição do outro slide ali que marca, né, a perseverança marca a outra. Aqui, ó, a perseverança marca a passagem da vida espiritual incipiente para a maturidade. Então, lembre-se muito bem, você vai precisar de perseverança. A perseverança é como uma passagem que você compra, como um ticket que você adquire, para poder você transitar da vida espiritual incipiente para a vida espiritual madura. Tem que passar pela perseverança. E a perseverança é que marca essa passagem. Tá? Bom, aí vai lá para o Ipomone, aquele outro slide. Qual é o outro que ainda não passamos? Senhor Jesus. Essa aqui, né? Não, isso aqui já vimos, né? Hipomoné, tá? Hipomoné. Então essa aqui é a palavra perseverança. Muito bem. Bom, eu de novo estou meio perdido no tempo. Eu vou correr um pouco. Vocês vão ver. Agora vou direto para 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro? Ó Senhor Jesus. Primeira Pedro, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, essa é a nossa esperança, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Graças a Deus, nós temos aqui a fé, o amor, a esperança, e nós vamos ganhar no final a herança, que é essa herança sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para nós. Mas, para chegar lá, precisamos do versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, há essa necessidade. Para você passar de uma vida infantil na fé, para você adquirir experiências, para você adquirir, através das provações, aprovações, você precisa passar por várias provações. Aqui fala, se necessário. Deus não manda se não é necessário. Portanto, irmãos, tudo que passa na nossa vida é necessário. Então, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, aqui quer dizer o quê? Que a nossa fé tem um valor, Esse valor depende da sua pureza. É que nem um minério de ouro. Você tem um minério de ouro, tem muitas impurezas, né, misturadas. E aquele minério de ouro tem um valor. E quanto mais esse ouro for sendo apurado, depurado, mais elementos impuros são retirados, mais essa mesma fé, quanto mais refinado, vai ganhando valor. Não sei se os irmãos entendem. O valor agregado vai aumentando. Então, o que faz o valor da nossa fé aumente de valor agregado? É a pureza. E o que faz a nossa fé ganhar pureza? Irmãos, é através do refinamento, refino pelo ouro, pelo fogo. E que é esse... E que é esse apuração por fogo? Irmãos, são as tribulações. As tribulações, são como fogo, vão eliminando coisas naturais, coisas impuras de nós, não é isso? E nós vamos sendo o quê? O valor na nossa fé vai aumentando de cotação. O ouro chega a 99% de pureza, chega quase no seu valor máximo. Irmãos, Deus está fazendo isso. Não adianta ter um montão de minério de ouro, tendo só um pouquinho uma pepitazinha de ouro. Nós precisamos apurar por fogo, até que o valor da nossa fé suba, com a pureza da nossa fé. Portanto, irmãos, não rejeite as tribulações. Queridos irmãos, eu vou me usar como exemplo para vocês entenderem melhor. Eu vou sacrificar um pouco, me expor um pouco. Eu não queria, mas vou me expor um pouco, só para haver um pouco mais de compreensão para vocês. É uma história, é uma experiência, talvez até simples para alguns, mas vou dizer para vocês o seguinte. Naquela semana da conferência internacional, que começou no dia 5 de setembro, nós fizemos toda aquela semana a conferência em São Paulo. E no domingo, dia 6, eu tinha 2 mensagens para ministrar, uma mensagem de manhã e uma mensagem à noite. Então eu fui logo cedo, bem cedo, mais 3 irmãos me acompanharam. Nós saímos daqui da estância, fomos até São Paulo, e liberei aquela primeira mensagem sobre a visão panorâmica, e mensagem 3. E, graças a Deus, descansamos na casa de um irmão,
e à noite nós liberei mais uma mensagem que é a obra de fé. Então era encargo muito pesado e aquele desespero de conseguir expressar, né? Então isso me desgastou muito as minhas energias, né? E aumentou muito o nível de estresse para que os irmãos possam entender aquilo tudo que estava no meu coração. Aí voltamos ainda de noite para São Paulo, bem tarde, no dia 6. No dia 7 era um dia feriado, e os irmãos de São Paulo nos convidaram para inaugurar um Bucafé no bairro de Morumbi, e eu fui de novo para lá, em São Paulo. E graças a Deus tive um dia muito gostoso, passei com os irmãos. Só que na volta de São Paulo para a estância, eu comecei a sentir dor nas costas. Estava com uma dor nas costas. E de terça para quarta, né, eu pedi, né, para a minha filha, que é fisioterapeuta, me fazer, né, algum tratamento nas costas com essas dores. E quando chegou quinta-feira de manhã, né, naquela semana, eu percebi que eu perdi as forças na mão direita. Força na mão direita. A partir desse momento, eu me senti como um deficiente. Eu já não conseguia realizar as operações básicas com essa mão direita. Comecei a perceber que quantas coisas dependem dessa mão. Eu preciso escrever. Eu muitas vezes faço anotações, né? Eu faço ilustrações. Eu tenho uma mão boa. Essa mão, né, eu fui mais de 10 anos professor universitário. Eu tenho essa mão boa para fazer ilustrações na lousa. E, de repente, isso me tirou toda a habilidade, toda a força. Eu me senti, né, um aleijado, não conseguindo fazer as coisas que eu quero. Irmãos, isso aparentemente seja uma coisa simples, mas psicologicamente isso vai desgastando você, né? Foi me desgastando. Eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, me restaura isso, me recupera, me faça recuperar. Eu preciso dessa mão, né, boa para poder te servir. O Senhor sabe que eu uso tudo isso para te servir. Eu quero servir ao Senhor com todas as minhas forças, né? Então eu orava ao Senhor, tinha fé que o Senhor ia curar, etc, etc, etc. Eu só não tornei público isso. Irmãos, às vezes eu acho que nós precisamos ter nossa experiência com o Senhor. Nós precisamos buscar diante do Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Se imediatamente a gente publica, pode ser que, né, muitos irmãos vão se compadecer, condoer-se, orar por mim e tal, e isso pode me distrair naquilo que o Senhor quer falar comigo. Então, a partir daquele momento que fui buscar o Senhor, Senhor, vem refinar esse ouro. O que tem de impureza? O que o Senhor quer falar comigo? Então, por todos esses dias eu comecei diante do Senhor, sabe, avaliar tal. E às vezes eu penso, puxa, eu que sirvo o Senhor, eu tenho o direito que o Senhor, né, me cure, tal. Aí eu me lembrei de uma história que, acho que ano passado, não me lembro, ano passado, voltei, né, de um final de semana também muito cansativo, uma conferência regional num lugar, e graças a Deus o Senhor me supriu tudo. Os irmãos desfrutaram muito daquela palavra, muito daquela conferência. Eu voltei tarde daquele lugar e estava para chegar, né, no aeroporto de Guarulhos lá pelas 9 horas da noite. Só que no meio do caminho percebi que o avião estava dando voltas e não chegava, dando voltas. Isso já era 9 horas, né, 10 horas, tal, aí por diante. Então foi dando volta e eu percebi que tinha alguma coisa errada. E quando liberou, né, para entrar para a pista, e o avião estava descendo, né, para a pista de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos, quando desceu, de repente arremeteu, subiu de novo. E aí o piloto informou, a gente nunca sabe com exatidão o que aconteceu, informou algum impedimento na pista. Quer dizer, parece que um avião menor teve que descer antes e desceu, e não houve espaço, distância suficiente para o nosso avião descer. E o avião arremeteu e saiu. Eu pensei, então vai dar uma volta, vai voltar. Mas a fila estava tão grande que nosso avião
eu acho que combustível também já estava acabando, e ele foi parar aqui em Campinas, Viracopos. E tinha um irmão que estava me esperando lá em Guarulhos. E quando chegou em Campinas, e aquela confusão, né, de resolver a questão com tantos passageiros, eu então decidi, já meia-noite, decidi pegar um táxi, voltei para São Paulo. Então, naquele dia, eu pensava, Senhor, eu fui seu servo, fiz tudo o que tinha que fazer, o Senhor abençoou a conferência, né? O Senhor me usou. É como se o Senhor tivesse um dever, né, de cuidar de mim e me fazer voltar em Guarulhos, como, né, normalmente. Mas Deus não, deu tudo errado. Naquele dia deu tudo errado. Irmãos, eu percebi que a nossa vida não é feita realmente só de bonança. Não é feita só de mar de rosas, céu azul. O Senhor permite essas coisas acontecerem conosco, é para nossa experiência, para nós sermos provados, testados, e Deus quer nos aprovar. E essa perseverança vai gerar essa aprovação, e essa aprovação vai trazer a esperança da glória. Portanto, meus queridos irmãos, bom, você vai me perguntar como é que está a minha mão, eu já fiz de lá para cá quase um mês já, né, vários exames, e estou esperando aí no laudo final para que o médico possa me dar um diagnóstico. Parece que é pensamento de um nervo, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, queridos irmãos, não quero preocupar vocês, eu só relatei isso tudo para mostrar como nós todos, né, o Senhor manda, quando é necessário, Ele manda tribulações, e no meio das tribulações, você tem que buscar diante do Senhor para se limpar das impurezas e você ser provado e aprovado nessa hora, para que você possa ser mais maduro, mais útil na vida do Senhor, né? Então, irmãos, o meu tempo já está acabando e eu preciso terminar com Terebinto. Ó Senhor Jesus. Isaías 6. Os irmãos me aguentem mais um pouquinho. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é um capítulo em que Deus deu uma visão para Isaías e o seu chamamento, como diz aqui, né, nossa versão, para ver que há um Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Esse é o nosso Senhor, Rei dos reis, irmãos, é Cristo, esse é o Cristo. A situação entre o povo de Israel, principalmente no reino de Judá, quando Uzias morreu, não era boa. Era uma situação muito, muito ruim diante do Senhor. Mas, irmãos, nós não olhamos para as circunstâncias. Nós devemos olhar que há um Senhor no trono. E Ele está num alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. As vestes na Bíblia, irmãos, se referem sempre à justiça. E essas vestes se referem, irmãos, Jesus na sua humanidade, a sua conduta, a sua justiça, na sua humanidade. Bom, eu não tenho tempo, quem sabe um dia eu falo sobre isso, mas vou direto lá para o versículo 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Tudo será destruído, queimado, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Queridos irmãos, ó Senhor Jesus, aqui, eu vou contar uma história, de novo. Estávamos indo para uma conferência na região de Belo Horizonte, Contagem, e os irmãos de Varginha, Minas Gerais, sul de Minas, foram tão gentis comigo, foram me buscar de van, em São Paulo, ainda fizeram questão da noite anterior, né, que a gente fosse
jantar no Shifu, o famoso Shifu. Eles estavam todos alegres e no dia seguinte partimos cedo de manhã para Belo Horizonte. E no caminho, muita comunhão, graças a Deus. Esses momentos, irmãos, informais de comunhão, sempre vem muita luz, muita luz. E no caminho estava, eu acho que 2 irmãos ou 3, da família Carvalho. Eu fiz questão de ler, de falar para esses irmãos o que é um carvalho. Um carvalho. Por quê? Porque na Bíblia, muitas vezes quando Deus fez a promessa a Abraão, ele escolheu um lugar onde tinha um carvalho. Por exemplo, Gênesis 12, vamos dar uma olhada rápida. Gênesis 12, versículos 1 a 6. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Tá, aí vamos lá para o versículo 6 direto. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Irmãos, aqui não fala, não é? Se você fala, vamos nos encontrar lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, a Avenida Paulista é uma referência. Mas aqui a referência é um carvalho, é uma árvore, carvalho de Moré. Carvalho de Moré, né? Então, se essa árvore fosse uma árvore facilmente perecível, não poderia se tornar uma referência. Porque daqui a 50 anos aquela árvore não está lá mais. Estará lá. Então, o carvalho certamente é uma árvore resistente e que se torna uma referência, né, por anos a fio. Tá? E também, só rapidamente, Gênesis 13 também, né? Gênesis 13, versículo 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Carvalhais já é uma plantação de carvalhos, né? É um conjunto de carvalhos. Portanto, irmãos, bom, não vou ler mais. É Siquém e Hebrom, 2 lugares importantes onde Deus apareceu a Abraão. Tem carvalhos como referência. Irmãos, Deus precisa de referência nessa terra. As pessoas que convivem conosco precisam de referências. Tomara que a pessoa fale, olha, ali tem um carvalho. Ali tem um carvalhal. Ali tem uma igreja do Senhor. Ali tem pessoas que são perseverantes. Ali tem pessoas que é como, mesmo que você deixe um toco, e esse toco vai renascer. Irmãos, é disso que nós precisamos ser. Nós precisamos passar por tribulações, nós precisamos passar por provações, nós precisamos ser aprovados. Irmãos, eu não quero ficar até o final da minha vida enganando a mim mesmo. Mesmo que eu passe por situações que eu esteja passando. Não importa como o Senhor vai fazer. Estou orando para o Senhor me recuperar. Mas o Senhor é que sabe. O que o Senhor fizer, irmãos, eu só quero uma coisa, pedir uma coisa para o Senhor. Senhor, eu quero me tornar esse carvalho que seja uma referência para essa sociedade. Esse carvalho, a vida da igreja, que é a casa do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade, que sustenta a verdade. Então, para isso, eu preciso passar por intempéries, por depressões e dificuldades. Bom, eu vou aqui ler para você rapidamente que eu pesquisei sobre o carvalho. O carvalho é com certeza a árvore mais velha em um bosque. A sua idade média está entre 500 a 1000 anos e alcança entre 30 a 40 metros de altura. É uma árvore grande. Tem característica sofrida, caule enrugado, raízes profundas. Quem vive muito está sujeito às intempéries, e mais fortalecido sai delas.
quanto mais recebe as pancadas de vento e chuvas em tempestades, mais resistente torna o seu tronco e as suas raízes se aprofundam. A sua madeira está entre as mais resistentes do mundo. O carvalho não perde as suas folhas no inverno, continua frondoso. Mesmo castigado pelo frio, pelo vigor da neve, esse carvalho permanece com folhas, cheio de vida. No período mais difícil do ano, Deus criou o carvalho para resistir. Eu não quero, no meio dos meus sofrimentos, ficar com o rosto entristecido, como se estivesse sofrendo. Não. Eu quero ainda estar frondoso, cheio de folhas. Aquele que é plantado junto às águas da vida é comparado ao carvalho, feito para resistir às pressões do dia a dia ou tempestades com fortes ventos e até fogo. Mesmo derrubado, é muito difícil arrancar o seu toco, pois possui muitas raízes profundas e o carvalho volta a brotar de novo. Isso é perseverança. Mesmo, irmãos, derrubado, como Jó fala, mas ao cheiro das águas, ele brotará de novo. O terebinto, agora vamos falar de terebinto. Terebinto é uma das árvores mais fascinantes e ela é da mesma família do carvalho. Ele é muito resistente ao inverno, suas folhas também não caem e muda a folhagem somente na primavera. O seu tamanho médio é de 10 metros, um pouco mais baixo. Terebinto exala seu perfume, que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. O perfume exalado somente quando a sua casca é ferida. Quanto maior o ferimento, maior será o seu perfume. Meus queridos irmãos, espero que tudo isso que nós estamos passando, de dificuldade, de sofrimento, de ferimentos, irmãos, possa gerar mais perfume que se exala para as pessoas e nos tornar como modelos, nos tornar como referência. Ao perder a sua casca, terebinto libera a seiva que é medicinal. Serve como antisséptico, anti-inflamatório e ajuda na cura de doenças como a ascite, que é acúmulo de fluidos na cavidade de peritônio devido à cirrose e doenças do fígado. Quanto mais o terebinto é ferido, mais perfume é exalado e mais cura proporciona. Queridos irmãos, Deus precisa desses no final dos tempos, onde não há verdade, só há mentira, só há desinformação, meias verdades, sofismas, filosofias, mas, queridos irmãos, nós, a igreja, somos a base e coluna da verdade. E para isso nós precisamos passar por perseverança, por tribulações, e nós vamos ser firmes como carvalho, como terebinto. Nós vamos estar frondosos e vamos espalhar o perfume de Cristo para todas as pessoas virem para junto de Cristo, viverem a vida da igreja. Deus abençoe a vocês. Eu não vou orar hoje, eu vou pedir para o Senhor abençoar cada família, cuida de cada um. Eu sei que muitos estão como eu, passando por alguma provação, alguma situação difícil, algum sofrimento. Eu sei, conheço vários irmãos e irmãs que estão passando por situações difíceis. Eu só peço, perseverem, aguentem, porque quanto maior sofrimento, mais raízes lançamos no fundo, mais buscamos água, a graça e a verdade, para nós sermos o quê? A coluna e base da verdade, referência para essa sociedade. Deus abençoe vocês. Jesus é o Senhor.